Acho que o João está mutado ali ainda. Olha a Sheila, Carla Foleto, Francisquini também já está na área. Ouve bem, João? Tudo certo? A Aline me deixou mudo aqui. Vou ativar. E aí, Vanessa, tudo bem? Tu tá muda também, é? A Aline, eu acho que mutou todo mundo, João. Isso. Alô, João? Oi, Alfredo, tudo bem, meu querido? Tudo jóia? Então, Tudo ótimo. Oi, Lu, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo jóia? Como é que tá aí na Tramontina? Tudo certo, graças a Deus, tudo firme e fortes, todo mundo trabalhando. Graças a Deus estamos com contratações, já é 2 meses já que a Tramontina está contratando, sabe? Que Estamos bacana. bem, mas sentindo a tua falta. Oi, eu também, igual, viu? Muito legal. Fico feliz aí em te ver. Bom revê-lo, igualmente. Dá um abraço na turma aí, né? Pode deixar que eu digo sim. Tá, que legal, que bom então. Mas não voltaram ainda, né, Lu? Os treinamentos só no meio Com as de julho, atividades né? internas? Não, as atividades com os treinamentos só em julho, né? Não, é só Desculpa, em julho. meio do mês, né? É, exatamente. Algumas coisas estão iniciando, mas bem poucas. Ótimo, Estamos legal. com poucas atividades em andamento. Faz parte. Isso aí. Tô vendo a Raquel também, Safe Web, né, Raquel? Tudo bem? Sheila, tudo bem, Sheila? Oi, João, tudo bem? Ótimo, legal. Tô dando uns dois aí, Clóvis. Posso? Oi, João. Agora eu posso te dar oi. O que tu anda aprontando em Brasília, Sheila? Olhazinho. Isso. Baixa um pouco ali. Vamos ver. Identificação do novo coronavírus. Em casos de pacientes negativados, o resultado sai em 45 minutos. Aline, da gente. Quando aconteceu agora da pandemia, foi muito tranquilo para nós usarmos essa facilidade. Demanda aqui. Tá tudo certo. Fazer o seguinte, vamos do horário. São feitos só em pacientes internados suspeitos. O grupo possui 2 equipamentos. Ei, João. Oi. Vamos começando? O que manda? O que manda? O horário, né? Uma necessidade mental. Pois é. Para a gente poder ter a melhor condução possível desse nosso bate-papo, tá certo?
Bom, primeiramente queria agradecer a participação de toda essa arena de gente maravilhosa que está aqui com a gente, muitos parceiros, muitos amigos, né, aqui da Alcon. Eu acho que esse é um grande ativo, um grande patrimônio que a gente já consegue construir depois desses 34 anos de atuação, é de juntar um bocado de gente que ainda aguenta ouvir a gente, né, João? Com um monte de coisas que a gente tem para trabalhar durante o dia, ainda essa hora o pessoal está no terceiro turno encarando, né, Vanessa e Alfredo, a nossa dinâmica de mais um encontro aqui, tá certo? Nós, aqui na nossa estrutura da consultoria, estamos já há muito tempo, acho que desde março, habituados já a essa nova dinâmica. Eu penso que a gente vai continuar assim, com muitas atividades, com muitos encontros acontecendo praticamente todos os dias, na qual a gente está tendo a oportunidade de estar trocando ideias, da gente estar construindo uma rotina de crescimento, de aprendizado contínuo com os nossos próprios clientes, né? Aqueles que a gente já, nesses 30 anos, vem desenvolvendo projetos, vem construindo soluções nas empresas, dessas mais de 1.000 empresas com as quais a gente já convive há tanto tempo. E eu queria agradecer, primeiramente, não só a todos os participantes desse nosso encontro, mas, em especial, esse monstro do João Nunes, né, que está com a gente já há um bocado de tempo, já quase uma década, né, João, que a gente vem tentando transformar a cultura das organizações, e não é um caminho muito fácil que a gente venha a seguir. A gente tem uma maratona de lives todos os dias e, com certeza, vocês todos que estão aqui participando desse nosso encontro estão já habituados a esse momento, então nós vamos combinar a nossa condução fazendo uso do chat para perguntas ao final do nosso encontro, deixar um espaço para esses questionamentos, até para que a gente possa discorrer. A pauta que a gente tem é bastante longa, o assunto chama muita atenção, porque é um assunto não só vanguarda, né, não do ponto de vista conceitual, porque ele já tem algum tempo, mas esse momento que a gente está vendo é um momento na qual se separa aquelas pessoas que são frágeis das antifrágeis. E a gente chamou aí esse grande especialista, o João, justamente para nos ajudar nesse momento de demanda que a gente está vivendo na vida das organizações, tá? Por falar nisso, né, obviamente a gente tem nesse cenário um monte de certezas que estão se confirmando no nosso cotidiano e um monte de incertezas que a gente está vivendo, né? Acho que algumas coisas estão se confirmando das nossas teses antigas e outras estão se reformulando e mudaram um pouco, ao menos pessoalmente, a minha própria percepção dos fatos. Eu acho que tem uma coisa que é uma grande certeza que a gente sempre teve e que nesse momento se faz cada vez mais evidente, é de que hoje a ação rápida, o agir rápido está justificando, está representando muito mais do que muito planejamento, né? Até porque a gente está vendo hoje que a realidade de empresa para empresa está sendo mais determinante de ser analisada do que a realidade de distintos ou do macro mercado distinto. A gente está vendo mais diferença entre empresas do que entre segmentos, tá? Uma outra questão que eu acho que está sendo confirmada é de que o alcance e a visão que a gente está tendo das medidas para o futuro, elas estão cada vez mais curtas, ou seja, as verdades estão cada vez mais efêmeras, mais etéreas, e aquilo que a gente tinha como mudanças que se consolidaram e se evidenciaram, que já vinham acontecendo, estão se reforçando. Empresas que já vinham com problemas, estão se mostrando com mais problemas, ou seja, essa crise tem, de uma certa maneira, evidenciado para a gente algumas questões que já eram notórias, de empresas que em enfrentamentos de crise elas vão se expor mais e quem já não estava acostumado a esse enfrentamento vai sofrer mais, tá? Nesse contexto todo de verdades em contexto, eu acho que tem um ponto importante, que a transformação digital já é uma causa concreta de morte de muitas empresas, aquelas que evidentemente não se adequarem a esse novo momento de low touch economy, de ter caminhos digitais diferentes, de ter feito a sua transformação, vão sofrer ou vão morrer mais rápido, e que ainda assim as pessoas são um grande dilema, são um grande problema na maioria das empresas. Eu acho que dá para a gente ver isso todo dia nas redes sociais, que tem muita gente louca ainda no mercado precisando eu acho que se revisitar, inclusive, como gente, tá? E que esse desenho para o futuro que a gente quer vai perpetuar muitas das coisas que a gente está vivendo hoje e que hábitos e comportamentos que se consolidam numa crise estão se tornando cada vez mais evidentes, né?
Eu acho que tem muitos casais que estão se unificando cada vez mais e tem muitos casais que estão se separando nesse momento mais rápido do que se imaginava. Então, de uma forma geral, há uma grande certeza de que não se tem certeza. A única certeza que a gente tem nesse contexto é que a gente vai precisar escrever e-mails, diferenciar as nossas respostas, talvez respostas diferentes para os mesmos dilemas. E daí foi o convite que a gente está fazendo a todos vocês a embarcarem nesse nosso encontro, junto com o João, para explorar esse tema que revisita muito a questão toda do comportamento. Afinal, os grandes desafios nossos são justamente esses, né? Esse distanciamento social, a quebradeira que a gente está vendo e percebendo das empresas, a ruptura das cadeias produtivas, das verdades antigas, as restrições que a gente tem com relação a viagens, a mudança do comportamento que a gente está tendo com relação ao nosso próprio ambiente de trabalho, que passou a ser praticamente uma extensão do escritório para dentro da nossa própria vida cotidiana, enfim, tudo isso, né? A própria questão da higienização que a gente está buscando fazer como quase que uma paranoia direta, estão trazendo para a vida nossa das empresas 3 grandes desafios, né? O desafio de revisitar as verdades, o desafio de reforçar coisas que a gente já vinha fazendo certo e o desafio de refazer coisas que a gente precisa reinventar, tá certo? Então, nesse contexto é que a gente convidou o João Nunes, é um consultor que está com a gente já há um bocado de tempo. O João é Master Coach, Executive Coach, Life Coach. Se tem um cara que tem formação e é qualificador de coaches no mundo inteiro, Estados Unidos, Singapura, Europa, esse cara é o João Nunes, que com muito orgulho está compondo, junto com outros consultores sêniores da nossa equipe, esse time que ajuda as empresas, de uma forma geral, a trazer trazendo não só as empresas a um novo patamar, né, uma distinção no modelo todo cultural, mas fundamentalmente preparar os executivos a este momento que a gente está vivendo de largos desafios. Tá? Não bastasse todo esse gigante currículo, João, como psicólogo, como um grande gestor de assessment, mudador, transformador de cultura, qualificador de executivos, o João também, nas horas vagas, é grande mediador judicial. Então, um cara que conhece profundamente não só a dinâmica humana, mas também as interações entre pessoas, visando a otimização de recursos para que elas possam ser pessoas melhores, tá certo? Nós vamos tocar esse nosso bate-papo, a gente estimou aqui pela nossa conversa 1h e pouquinho para a gente conversar, então, como eu já disse, vamos deixar os microfones mutados, a gente vai no final deixar o chat aberto, e a gente vai poder fazer mais perguntas complementares ao João, que eu acho que com certeza todo mundo quer tirar ainda mais dele dessa noite, tá? João, para a gente dar início a esse nosso bate-papo, que é uma pauta sobre esse comportamento antifrágil, né? A gente sabe que o mundo está vivendo um grande momento de incerteza e eu acho que também de grandes receios na tomada de decisão por conta dessa questão, evidentemente, da crise, que é derivada dessa condição toda do coronavírus, né? A crise é um reflexo de uma situação inevitável que a gente foi assolado, até por volta de março, a gente sabe que os esforços das empresas estavam o tempo todo direcionados a produzir mais, melhorar os resultados, como eu costumo dizer, transformar o dinheirinho em dinheirão, assim como buscar o seu próprio crescimento, sustentar suas estratégias. Nada surpreendente, o mundo foi, evidentemente, varrido por essa condição. E nessa confusão toda instalada, o que a gente pode esperar fazer, vencer, aliás, construir para poder vencer nesse segmento, né? Levando em conta que não tem nenhum manual antigo para a gente poder estar atuando nesse momento, o que você acha que é o grande caminho que as empresas, de uma forma geral, devem estar buscando, construindo para poder superar esse grande momento de desafio? João, obrigado, boa noite, João. Toca o barco, vamos lá. Vamos embora, porque é uma baita responsabilidade, primeiro de tudo, assim, estar compartilhando contigo aí desse momento, né, de troca, de experiência, esse bate-papo que, para quem te conhece, né, Clóvis, sabe muito bem que é sempre enriquecedor e a gente sai... o bom de trocar ideias é não sair perdendo, não é assim? Isso aí. É isso aí, né? Mário Quintana. E tu mesmo nos ensina isso com muita maestria. Então, eu vejo que tem bastante gente aqui nos honrando também com seu tempo, né? Com a sua disposição num final de dia que a gente sabe que é bastante cansativo, mas que também, de alguma forma, está aqui para contribuir com as informações, enfim, enriquecer
mais ainda a nossa experiência. Mas então tu comentou agora há pouco, né, sobre essa questão do que as empresas podem fazer considerando que não tem um manual, né? Infelizmente, a gente não tem na nossa história recente, uma diretriz de como proceder em situação como essa, porque é tudo novo para todo mundo. E a gente sabe muito bem também assim que os governos, enfim, sem entrar em qualquer tipo de discussão política, acabaram, de uma certa forma, muito perdidos também em relação às orientações e quem não esteve também um pouco perdido nisso tudo. Mas o que importa nessa questão é justamente o fazer, né? Então, se as empresas ainda seguem numa expectativa de que algo mágico possa acontecer, que venha cair do céu, o final da história a gente já sabe muito bem onde que vai acabar chegando, né? Então, numa situação de crise, o que a gente tem que levar em consideração sempre é a cultura da empresa. Então, a cultura sempre vai se sobressair. É justamente nessas situações que a gente consegue identificar aquelas empresas que estavam ou não orientadas para uma cultura de alta performance. Na Ucom, por exemplo, a gente faz essa associação de cultura de alta performance com uma cultura proativa, né? Que é aquela empresa que vai fazer com que a coisa aconteça, ela não espera a coisa acontecer. E dentro desse princípio de cultura de alta performance, cultura proativa, tem um aspecto muito importante que é aquele binômio da flexibilidade e inovação. Mais do que nunca, eles vão ter que estar na ordem do dia. A gente sabe que é extremamente importante a gente estar com a cabeça aberta, ter uma grande flexibilidade, porque sabe muito bem também que mais dificuldades ainda vêm daqui para frente, né? Então, para poder encontrar a saída que pressupõe a reinvenção, além da própria sobrevivência, as empresas certamente têm que vibrar nessa ideia de flexibilidade, ou seja, esperar que a coisa aconteça é muito temeroso. Então, a gente tem que pensar o seguinte, o que eu estou fazendo, né? O que as empresas, com base nos seus valores, na sua missão também, enfim, o que a empresa está fazendo do ponto de vista de uma cultura que seja proativa para conseguir driblar essa situação da melhor forma possível e, ao mesmo tempo, tirar proveito disso tudo. Perfeito. Okay? Jorge, a gente costuma entender que a cultura organizacional ela é formada por dois grandes blocos, né? Tem uma parte da cultura que deriva da cultura tecnológica, do core da empresa, né? Ou seja, empresas de uma formação de um mesmo segmento econômico têm determinados elementos culturais que são muito comuns, né? Tem uma parte da cultura que ela é, dizemos assim, submersa nas relações, na interação entre as próprias áreas, lideranças, etc., né? Isso. Você acha assim, que a gente pode identificar uma empresa que já tem esse, vamos chamar esse DNA, né? O marcador do DNA de uma empresa orientada para alta performance, né? Porque essa é uma questão recorrente, a pessoa pergunta muito isso, será que a minha empresa já está com essa cultura orientada para alta performance? Como é que a gente identifica isso? Como é que a gente saca esse marcador genético das empresas de alta performance, no teu entendimento? Legal. É uma boa forma também assim de fazer uma autoanálise, né, Clóvis? Então, além do posicionamento que a empresa tem no mercado, a sua projeção também, né, do ponto de vista econômico, a gente tem que pensar o seguinte, a equipe que compõe essa empresa, ela necessariamente ela é construída e constituída por pessoas mais resolutivas e comprometidas com o seu desempenho. E a gente há de convir que não é uma coisa tão simples de encontrar equipe com esse tipo de característica, né? Resolutiva e comprometida com o seu desempenho. A propósito, esse tipo de profissional comprometido é aquele que consegue colocar em prática o que a gente chama de inteligência comportamental. Para quem não tem noção, então, do que isso representa, a inteligência comportamental, a gente pode entender que significa que é a soma das demais inteligências que as pessoas conhecem, que é a inteligência emocional, o quociente de inteligência, e aí a gente tem que somar mais outros aspectos, como, por exemplo, o ambiente que ela ocupa, os hábitos que costuma praticar, os impulsos, e da mesma forma a espiritualidade.
Só lembrando um detalhe aqui, a espiritualidade não como sinônimo de religiosidade, mas num sentido de postura de vida, que é extremamente importante, né, dentro do ponto de vista da inteligência comportamental. Então, Clóvis, imagina uma coisa assim, tudo isso sendo colocado em prática numa situação de crise como a gente está vivendo, o resultado que isso pode acabar gerando, né? A gente vai conseguir identificar com muito mais facilidade empresa voltada para alta performance em função do modo como ela está reagindo a essa situação de crise. Então, a empresa ela passa a usar a crise muito mais como uma oportunidade em vez de vibrar no perigo. Então, aí, acho que quem trabalha, quem está vinculado a uma instituição, enfim, a uma empresa, seja ela qual for, consegue fazer, em função disso que eu acabei de comentar, consegue identificar com muito mais facilidade a postura, o comportamento que a empresa tem, as ações que passou a ter para poder administrar essa situação completamente inusitada e que não tinha como se fazer qualquer tipo de previsão. A gente já sabe muito bem que é uma empresa que vai estar que é uma empresa voltada para alta performance. É a empresa que se destaca, é aquela que vai aparecer mesmo e que vai fazer a diferença. Nesse contexto, João, assim, as empresas que a gente convive, tem algumas que são muito orientadas para a questão de resultado, né? Ou seja, Sim. tem metas muito claras, tem posicionamento muito óbvio em termos dos marcos de chegada para o seu crescimento, de market share, de volume de crescimento, de receita, de organização de lucro, de EVA, de valor. As empresas, de uma forma geral, nesse momento de crise, tu acha que o grande marcador, então, passa a ser de indicadores gerenciais de desempenho para a capacidade dos indivíduos entenderem a oportunidade da crise como sendo uma oportunidade de alavancagem de resultado? É isso que tu está entendendo como inteligência comportamental, né? Então, essa inteligência comportamental, ela vai além da tal da inteligência emocional, né? É o como Sim. não se emociona frente à crise, é mais ou menos isso. Tá? É exatamente isso, Clóvis. Assim, a inteligência comportamental ela vai abranger, como eu falei há pouco, essas diversas outras inteligências. Então, é uma forma um pouco mais, digamos, completa também do sujeito se portar e de fazer uso de todos os seus recursos ao seu favor, né? Então, se a gente considerar que essa questão de inteligência comportamental tem uma certa novidade também na nossa linguagem, né? É por esse motivo que a gente talvez tenha que fazer uma revisão do famoso chá, que todo mundo que está aqui na sala não tem a menor dúvida do que sabe o que significa, né? Que define competência, conhecimento, habilidade, atitude. A gente fazer esse tipo de revisão, ainda mais nesse momento de crise, talvez seja bastante conveniente. Por quê? Se a gente substitui, né, conhecimento, habilidade e atitude para conhecimento, comportamento e habilidade, talvez isso seja mais interessante, na medida em que, quando a gente consegue dominar esses novos aspectos, então, de conhecimento, mais comportamento, mais habilidade, isso automaticamente vai fazer com que, no meu ponto de vista, no meu funcionamento, nas minhas atitudes, eu acabe transferindo para uma atitude de alta performance. E tu sabe muito bem que qualquer profissional que tem essa característica de alta performance, ele inevitavelmente vai acabar produzindo resultados satisfatórios. Então, como é interessante a gente poder pensar de uma outra forma também esses indicadores na empresa, que tem a ver também com perfil comportamental, para poder englobar, né, mais aspectos que a gente pode fazer uso, né, para poder sair dessa situação de um modo bem mais criativo, interessante, flexível e, por que não dizer, divertido. Certo. Eu sou um cara normal, né, João? Eu não sou psicólogo, mas no nosso time em plateia tem um monte de psicólogos aí, mas vamos lá. Tu está falando da importância seguinte, que a gente sai do chá, conhecimento, habilidade e atitudes, para um negócio chamado PCH, tá certo? Que é o conhecimento, comportamento e habilidades. Tá? É uma proposta. É uma proposta. Sai do chá para o CCH. Nessa mudança, João, do chá para o CCH, tem uma parte aí que não muda, que é o conhecimento, tá? Obviamente,
esse manancial de conhecer, de ter recurso, de se balizar para tomar de decisão, e o conhecimento aí lá para o senso, não estrito senso, né? Conhecimento mais amplo. Evidentemente que sem habilidade, sem atitude, tu não transforma isso em absolutamente nada, tá? Agora, nesse contexto, qual é a ligação disso que tu está vendo com a própria condição da pandemia, dessa crise especificamente, né? Porque a gente está vivendo agora uma realidade das empresas que ela é perversa, né? Total. O João, o próprio Alfredo, que está aí na nossa plateia também, um grande parceiro, já tinha avisado a gente, grandes empresas também com as quais a gente convive, que nós vamos ter um rebote de liquidez rapidamente, né? A partir de agora já tem que começar a pagar fundo de garantia, já não tem mais as mesmas benesses com relação à questão de botar o pessoal em casa, ou seja, os compromissos começam a vingar a partir de agora. Então, nesse contexto de pandemia, especificamente de situação mais crítica, mais grave de mercado, onde é que você acha que essa questão da inteligência comportamental se encaixa nesse momento especificamente agora, na qual a gente está saindo já de uma habitualidade de entendimento de que a coisa é perversa e a gente já começa a ter que sair para tomada de decisão rápida das empresas, certo? Legal. Vamos lá, então. A pandemia, Clóvis, né, ela só é um acontecimento desastroso, assim, que todo mundo acabou sendo exposto, querendo ou não, né? Então, é um acontecimento desastroso dentre tantos outros ainda que estão por vir. E navegar nesse ambiente de incerteza que cada vez mais passou a fazer parte do nosso vocabulário, do nosso dia a dia, talvez tenha que povoar mais do que nunca os nossos pensamentos, né? Então, quem diz sobre a incerteza não sou eu, né? Quem começou com essa coisa, enfim, com esses conceitos, ideias, né, foi um tal de libanês chamado Nassim Taleb, que é um professor lá da Universidade de Nova York, um cara assim, é um baita de um cabeça mesmo, né, economista, né, um sujeito realmente, um visionário da mesma forma, e ele escreveu num dos seus livros, que é A Lógica do Cisne Negro, ele comenta o seguinte, que entre outras coisas, eventos altamente improváveis e imprevisíveis são extremamente comuns, moldando o nosso mundo. E isso aí ele escreveu há um pouco mais de 5 anos, né? E parece que nem todo mundo deu bola para o que ele escreveu. Só que tem um detalhe, ele foi um dos grandes responsáveis por fazer previsão também de uma grande crise no mercado americano, né? Uma das previsões que ele acabou fazendo, né, foi a quebra do Lehman Brothers, né? Um banco também que era extremamente forte, uma instituição tradicional, e ele já falava sobre essas questões, né, sobre a incerteza ser muito mais comum do que a gente imagina. Então, se isso que ele diz é verdade, a gente tem que estar muito mais ainda preparado para essa situação de incerteza, tem que estar entendendo que isso vai seguir acontecendo, e quanto mais a gente está familiarizado com essa situação, mais talvez a gente consiga encontrar respostas mais rápidas, mais eficientes, né, mais interessantes também e criativas para poder sair dessa numa boa, né, ou talvez com menos arranhões, né, do que a gente gostaria, né? Então, é mais ou menos por aí. João, deixa eu te fazer uma pergunta, então, assim, para a gente aprofundar essa questão toda. Esse ambiente de total incerteza, que é a grande certeza, né? Esse conceito sempre teve vigente, né? Não é um conceito novo de que a incerteza faz parte do cotidiano. A gente já ouviu muitos contextos parecidos, semelhantes, dizendo que a gente não tem mais uma questão de visibilidade para longo prazo, que as mudanças já estão acontecendo em uma velocidade de tempo cada vez mais rápida, que esses eventos que tu está citando, que são os eventos improváveis, são cada vez mais prováveis de acontecer, por serem improváveis, cada vez mais prováveis. Agora, tem algum tipo de adestramento preparatório para que, a partir de uma nova forma de comportamento, né, esse adestramento faça os executivos estarem mais preparados e rápidos para a velocidade de resposta, com mais, vamos chamar, tenacidade, agilidade, resiliência? Quer dizer, dá para adestrar isso, dá para preparar equipes para isso ou não? Para essa sacada de identificar rapidamente o ambiente de incerteza, a hostilidade, e reagir de forma rápida a essa hostilidade? Primeiro, eu adorei o termo, tá? O adestramento é fantástico. Acho que é
um pouco a gente precisa disso, né? Dessa coisa da repetição, do rito, né, de fazer com que determinados comportamentos, na medida em que se tornam repetitivos, a gente acaba absorvendo como uma verdade, né, como algo ao mesmo tempo natural. E eu acho que é um pouco nesse sentido que tu traz essa expressão, né, Clóvis, assim, de fazer, da gente incorporar novas ideias, né, novos comportamentos que podem fazer realmente a diferença total, né, a diferença entre o perigo e a oportunidade numa situação complicada que a gente está vivendo. Então, não à toa, assim, em função do que a gente está conversando, né, no tema, no título desse nosso bate-papo hoje, né, que fala sobre a antifragilidade, e ao mesmo tempo já ter citado, né, o próprio autor, o Nassim Taleb, ele tem esse livro que muita gente conhece, enfim, que foi, se não me engano, foi 2015, talvez, ele tenha feito esse lançamento, estou um pouco perdido agora, mas ele fala sobre... Eu vendo aqui que está atrás de ti o livro ali na tua estante. Tá ali, tá. Ele virou livro de cabeceira, né? Certo. Livro de cabeceira, levo para dormir comigo, né? Para ver se aprendo cada vez mais, né? Mas nem sempre isso acontece. Mas é mais ou menos isso, assim, tipo, então o antifrágil, né, coisas que, o título do livro é o seguinte: antifrágil, coisas que se beneficiam com o caos, né? E lembrando um pouco, assim, ou pelo menos dando atenção ao que tu tinha comentado, assim, tem alguma coisa, o que a gente pode fazer? Tu sabe muito bem que na Ocon a gente, se não tem, a gente inventa, né? A gente encontra uma solução e vai adiante, nem que seja ler um livro, tá aqui atrás, né, 660 páginas. E a gente vai ler, vai destrinchar esse livro, enfim, assim como também vários outros conceitos de outros autores que estão aí, porque o nosso objetivo é compartilhar conhecimento, compartilhar informação com as pessoas, com os profissionais, com as empresas, para poder sair dessa, enfim, da melhor forma possível e preferencialmente juntos, né, de tal modo que tanto nós quanto o cliente possa ganhar. Então, vamos lá, assim, vamos entrar nesse ponto, né, nesse assunto que eu acho que é extremamente relevante e, ao mesmo tempo, acabou se tornando muito, muito atual e conveniente para aquilo que a gente está vivendo hoje, né? Então, o que é esse negócio, esse antifrágil? Então, só para a gente entender, antifrágil é aquilo que abrange coisas, ideias que não apenas se beneficiam do caos, mas que precisam do caos para sobreviver. Agora, tu imagina, né, Clóvis, chegar em março, 18 de março de 2020, quando teve aquela confusão de distanciamento social, e eu viesse para ti e falasse isso: "Ô, Clóvis, não te preocupa, né? Porque se a gente conseguir se beneficiar do caos, a gente vai conseguir sobreviver." Talvez eu não tivesse sobrevivido a essa informação, né? Porque a gente também leva um tempo para poder entender, para poder digerir essas informações, né? Então, vamos lá. O que caracteriza, por exemplo, o comportamento antifrágil, que, sem a menor dúvida, se tornou uma competência muito atual e as empresas, certamente, daqui para frente, vão colocar no seu escopo, no seu radar, como um grande indicador também. Se até então se falava sobre resiliência, sobre inovação, sem a menor dúvida, a antifragilidade se torna uma competência a ser perseguida, tá? Então, assim, ó, num mundo antifrágil, a incerteza se torna algo necessário, pois somente dessa forma, né, aquilo que é antifrágil consegue crescer e se desenvolver. É essa a ideia que o Taleb compartilha conosco, né? Então, antifrágil é o próprio manual de instruções para se viver em um mundo repleto de incertezas. Daqui a pouquinho a gente já vai aprofundar o que mais algumas características, né, sobre o que isso significa, né? Porque também o que é antifrágil é tudo aquilo que aproveita o caos para evoluir. Então, para quem está nos ouvindo agora, talvez isso comece a ficar um pouco mais interessante. Como assim caos? Como assim incerteza? Tenho condição de evoluir? Sem a menor dúvida, né? Então, na prática, aquilo que é antifrágil, um sujeito que tem um comportamento que é antifrágil, ele sai fortalecido diante do desconforto e da incerteza, porque ele vai absorver a desordem e os obstáculos para recriar oportunidades e, ao mesmo tempo, maximizar os resultados. Convenhamos, para uma empresa
né? Se a gente tem profissionais que estão voltados para esse tipo de comportamento, é o que o empresário mais quer, o que todo líder mais quer, né, Clóvis? Mas não é fazer da incerteza a zona de conforto, né? Não é justificar na incerteza aquilo que o cabra acha que é o melhor ambiente, ou seja, é se aproveitar da própria incerteza evolutiva, né? Exato. Aí tem um paralelo interessante, né? Porque o próprio Charles Darwin diz, né, que os mais aptos é que evoluem, né? Na verdade, não é só simplesmente se adaptar, é se alimentar da própria incerteza para gerar o comportamento antifrágil para poder sair melhor do que entrou, né? Então, na base, quer dizer, o ser antifrágil justamente é uma alternativa para a gente, aproveitando esse momento, alavancar ou catapultar movimentos, então, que nos permitam ser melhores como companhias e como profissionais frente à realidade que a gente vivia antes, ou seja, melhorar e cada vez mais, então, ciclicamente, estar melhor para os próximos entraves, para os próximos incertezas, para os próximos obstáculos, tá? Agora, ser antifrágil é uma alternativa? A gente pode decidir ser antifrágil? O cara opta por isso como profissional, João, ou não? Olha, é interessante isso, assim, eu acho que sim, que dá para se optar, mas também tem um caminho que é relativamente longo para que esse desenvolvimento aconteça. Longo não quer dizer que seja impossível, né? Porque muitos profissionais, enfim, não terminam nunca, né, o seu desenvolvimento, não param nunca de evoluir. A propósito, me lembro uma empresa que é muito conhecida da Alcon também, nossa cliente, né, Clóvis, que é a Stara. Eles têm um lema, né? Evolução constante. Stara é a empresa de técnicas agrícolas, né? Exatamente, exatamente. Então, vê bem, evolução constante. Então, no próprio lema, no próprio, enfim, um slogan, enfim, da empresa, já está o conceito de antifragilidade, que eles têm esse lema há muitos anos, né? Já está ali, né? Mostrando que o tempo inteiro essa ideia de evolução, de navegar também na incerteza, né, naquilo que não é conhecido, faz parte do universo dessa empresa. Não à toa, a própria Star, enfim, recebeu recentemente um prêmio, né, de Great Place to Work, né, uma das 10 melhores empresas, enfim, no Brasil para trabalhar. Então, assim, sem a menor dúvida, a antifragilidade ela pode se tornar uma opção, mas entendendo que tem um bom caminho de desenvolvimento, certo? Tem muito trabalho para que isso aconteça. Não é impossível e é totalmente possível. Tanto é que o que a gente oferece na Alcon está tudo muito voltado, né, para essa finalidade, para esse tipo de desenvolvimento, para esse desenvolvimento não só da musculatura, mas também assim desse mindset, né, que a gente fala de mindset de crescimento, né, um mindset que está aberto para esse tipo de inovação, e ao mesmo tempo de reinvenção, por que não falar dessa forma, né? Então, vê bem assim, ó, ser antifrágil significa se colocar em posição proativa e consciente. Então, se a antifragilidade pressupõe, né, a gente se colocar dessa forma consciente, eu não tenho a menor dúvida de que sim, isso pode se tornar uma opção. Eu quero perseguir, eu quero desenvolver essa condição. Da mesma forma assim que ser antifrágil, aceitar que a vida, o trabalho, os negócios sempre vão apresentar fatos novos, fatos inesperados. A antifragilidade também nos transforma, por exemplo, a maneira como a gente vê um mundo que antes podia ser visto como volátil e incerto, o famoso mundo VUCA, né? Hoje passa a ser interpretado como uma grande possibilidade, uma constante possibilidade de crescimento, mesmo que em tantas incertezas que a gente está exposto. Se a gente não entender que daqui para frente essa vai ser uma realidade, essa realidade vai ser muito mais comum do que a gente imagina, a gente está perdido, né? Se não entrar nessa batida, né? Então, concluindo essa ideia da antifragilidade também como uma opção, como uma alternativa para
para sobreviver a esse cenário, só tem que ficar claro uma coisa, que a antifragilidade não prega contra qualquer tipo de necessidade de planejamento ou antecipação, né? Pensando na ideia da zona de conforto, né? Mas coloca na mesa, então, uma possibilidade o tempo inteiro de lidar com o imprevisto, seja na vida como também nos negócios. Então, essa é a grande postura também, assim, que vai fazer uma grande diferença nas empresas, que isso deve, sem a menor dúvida, ser perseguido, ser desenvolvido, e os líderes têm um papel de extrema relevância no desenvolvimento, no acompanhamento, no apoio também das suas equipes para que isso aconteça. Então, quem não estiver fazendo essa opção, eu diria o seguinte, olha, tá com os dias contados. Certo. João, dentro desse contexto, tu trouxe a história da Stara, eu vou pegar um pouquinho desse conceito, tá? A indústria do agronegócio, que a gente aqui convive um monte com várias empresas, inclusive, ela é uma indústria que a gente costuma chamar de indústria a céu aberto, né? Ou seja, o cara está vulnerável, exposto a todo tipo de intempérie, de questões climáticas, etc. Agora, o segmento de bebida também está vulnerável, não talvez a um cenário industrial aberto, mas suscetibilidade de clima, etc. Todo ambiente regulado, né, Banco Central regulando as instituições financeiras, também está submetida a legislações, ou seja, a gente tem muitos elementos de incerteza, mesmo tecnológicos, né, que vão impactar de qualquer maneira qualquer segmento econômico que a gente esteja falando. Só que o curioso é que essa palavra, o termo, a expressão antifrágil, antifragilidade, parece ser um conceito novo, né? Muito embora seja um conceito que advém de um livro do Taleb, etc., ainda, eu não sei, quando a gente fala isso, tem pessoas que mostram uma relativa estranheza com relação ao significado da palavra. O frágil, a gente sabe o que é. E o frágil não é só resiliência, enfrentamento. Dá para explicar um pouquinho melhor o que é o conceito antifrágil, se a gente for assim no âmago do próprio conceito de ser antifrágil, né? Tu vê, eu acho que é um pouco falha minha aqui, né? Porque daí eu já comecei a falar do antifrágil partindo do princípio que eu estava falando, né? Que todo mundo entende, nem não é necessariamente uma verdade, né, Clóvis? Mas eu acho que faz sentido, né? Talvez seja legal a gente entender como é que o Taleb, por exemplo, chegou nesse conceito do antifrágil, né? Porque primeiro ele procurou encontrar uma palavra que significasse o oposto do frágil ou fragilidade, levando em consideração que fragilidade em situação de crise, de caos, de confusão, é tudo aquilo que a gente menos quer experimentar nessas situações, né, que são extremamente complicadas, né? Então, inicialmente, ele considerou a ideia de que robusto ou resiliente poderia ser esse sentido oposto do que seria o frágil, né? Então, tudo aquilo que é frágil, se quebra, né? Vamos pensar o seguinte, então tem que ser firme, tem que ser forte. Só que ele acabou concluindo, Clóvis, o seguinte, que o robusto, por exemplo, aquilo que é forte, que é firme, né, tem uma certa neutralidade nessa condição. Daqui um pouquinho eu até posso falar mais sobre isso, né, mas se a gente for pensar, por exemplo, que é robusto, a caixa preta de avião, né, tem um desastre aéreo, né, o avião se destroça, mas sobra a caixa preta, né, então isso é robusto. Então, se a gente pensar dessa forma, né, aquilo que é forte, que é firme, não necessariamente passa por um processo de transformação. E é isso que acabou inquietando o Taleb, né, para poder encontrar um termo que pudesse ficar mais adequado, né, como um sentido oposto. Ele até usou assim algumas referências simbólicas matemáticas. Ele colocou, por exemplo, na palavra frágil, um sinal matemático de menos, né, um sinal negativo. No robusto ou resiliente, né, quando ele começou a fazer esse desenvolvimento desse conceito, ele colocou um 0, procurando atribuir um sentido de neutralidade. Ele está ali, ele existe, tudo, não faz muita diferença, né? E o que poderia ser o oposto, né? Ele colocou um sinal positivo, que seria o mais. E no mais, ele trouxe a palavra, então, antifrágil, justamente para mostrar que é o extremo oposto daquilo que significa fragilidade.
Então vamos ver, vamos lá. Frágil é tudo aquilo que se destrói quando exposto a uma adversidade. Pensa, por exemplo, num biscoito, né? O biscoito cai no chão, se quebra, né? E aí, bom, é um biscoito quebrado, eu posso, enfim, seguir. Mesmo um biscoito quebrado, ele tem lá a sua eficácia, tudo mais, mas o que importa é que ele quebrou. Mas vamos a um outro exemplo, um cristal, né? Tudo aquilo que precisa de um certo cuidado, um cuidado extremo, né? Um cuidado mais especializado, por exemplo, para ser transportado de um lugar para o outro, porque do contrário vai ter alguma avaria, isso a gente entende como frágil. Então aí tu já começa a fazer a mesma associação, por exemplo, com pessoas ou com comportamentos, né? Quantas pessoas, né, fazendo associação então com a pandemia, né, que acabaram perdendo seus empregos, perdendo contratos, perdendo trabalho, renda, receita e assim por diante, não deram conta, começaram a desenvolver diversos tipos, enfim, né, seja de saúde mental e por aí vai, né, mas não deram conta, né, da grande pressão que isso acabou impondo para todo mundo, né? Então, o frágil, ele sofre com a volatilidade. Tem muito mais desvantagem do que desvantagem num cenário como esse em que tu não tem condições de prever. Ele procura o tempo inteiro a tranquilidade, que é o que a gente chama de zona de conforto. Então, esse sujeito, ele está preocupado com aquilo que ele consegue controlar. Por esse motivo, ele comete erros raros, né? Não comete tantos erros, mas quando comete, eles são grandes erros. Daí tem alguns mitos, né, que a gente pode, que o próprio Taleb, enfim, compartilha conosco, né, para caracterizar, né, o que seria o frágil, né? Ele traz a espada de Damocles, né, que seria o seguinte: o Damocles era um cortesão de Dionísio, né, que era um rei assim meio enfim, um rei meio déspota, né? Não era um cara assim muito fácil de se lidar, mas ele tinha um grande conforto, né? Tinha lá suas cortesãs, tinha muitos alimentos da melhor qualidade possível. Só que esse cortesão, que era o Damocles, ele era muito invejoso, né? E aí o que acabou acontecendo, né? O Dionísio, enfim, cansado daquela forma, enfim, como ele era tratado pelo próprio cortesão, que chamava muito atenção, ele fez a seguinte proposta: o cortesão seria um tipo de escravo, né? Então ele fez a seguinte proposta: não tem problema nenhum, então hoje tu vai assumir o meu lugar, né? Tu vai ter um dia de rei, tu vai ser bem atendido, tu vai comer da melhor comida, beber da melhor bebida e vai ser atendido por todas as minhas cortesãs. Só que tem um detalhe: vai ter uma espada, né? Eu vou pendurar uma espada apontada para a tua cabeça, que vai ser pendurada por um fio de uma crina de um cavalo. Quando Damocles se depara com aquela situação, com uma espada totalmente afiada, né, apontando para a sua cabeça, ele acaba desistindo, então, de ocupar o lugar do Dionísio. Ele percebeu: puxa vida, essa espada pode, enfim, esse fio, né, da crina do cavalo pode se romper a qualquer momento, e daí acabou, né, com a minha vida. Então não teria uma grande vantagem. Toda essa novela, toda essa história, né, para fazer alusão então a esse mito, para mostrar que nem sempre as situações de poder, por exemplo, significa que a pessoa está numa condição de grande favorabilidade. Por exemplo, tu acha, Clóvis, que ser um presidente, um governador, um prefeito hoje nessa crise é uma situação tranquila? Poucos gostariam dessa faca na cabeça, né? Ninguém. Eu não sei se é a melhor coisa. Claro que eu posso utilizar isso ao meu favor, né? Mas aí ele já não se torna mais frágil. Mas a gente sabe que é uma posição muito delicada. Agora, diga. Então, a sua antifragilidade vem da robustez, que tu chamou de zero, né? Mas não é ser, né? O antifrágil está além disso, de ser robusto para o enfrentamento, né? Total, tá além disso, porque então só para entender o que é robusto, né? Se o frágil se quebra diante de uma adversidade, o robusto é aquilo que vai se manter, né? Vai se manter na mesma condição quando exposto a uma situação de adversidade. Então ele resiste mais, enfim, até o ponto de romper, até um ponto de ruptura. Só para ilustrar, então, assim, para a gente entender
a contextualização, então, desse conceito, né, tem um mito, né, da fênix. Então, a fênix, todo mundo sabe que é aquela ave, enfim, que no fogo, né, ela morre, mas também renasce ao mesmo tempo das chamas. Né? Mas só que quando a fênix renasce, Clóvis, ela renasce como fênix. Ela não renasce como Fênix 2.0, 3.0 e assim por diante, né? Ela renasce como Fênix. Então, assim, esse é um mito, né, que representa essa ideia do robusto para mostrar o seguinte: bom, eu até dou conta de uma situação de adversidade, mas assim, ó, eu consigo, eu vou, no final dessa adversidade, eu vou permanecer o mesmo sujeito, ou a mesma empresa, por exemplo, que entrou. Já a antifragilidade, entrando então naquilo que interessa, é tudo aquilo que se constrói quando exposto a uma adversidade. Então pensa bem assim, ó, quando tem uma adversidade, quando tem um caos, quando tem uma confusão, e ainda assim eu tenho um comportamento que pressupõe a construção de alguma coisa, aí o papo começa a ficar bem mais interessante, né? Porque tudo aquilo que é antifrágil cresce e fica mais forte com a volatilidade. Tem muito mais vantagem do que desvantagem quando tiver uma situação de incerteza. Né? O antifrágil é aquele sujeito que abraça a desordem, abraça a confusão, e quando ele comete erros, normalmente os erros são muito pequenos, mas benignos. Por quê? Porque ele está o tempo inteiro experimentando, o tempo inteiro testando, o tempo inteiro buscando novas possibilidades para encontrar também melhores resultados, né? E numa empresa isso faz uma grande diferença. Então, assim, para concluir essa história, né, de frágil, robusto e antifrágil, né, com os mitos, se tu me permite, tudo bem até aí? Eu vou perguntar exatamente isso. Não tem um mito para explicar. Já falou da espada, já falou da fênix, e qual é o mito do antifrágil? Né? Pois é. Esse é um mito que eu acho bem interessante, né? Porque tem a ver com os trabalhos de Hércules, para quem gosta de mitologia, né? Eu acho que são os 12 trabalhos de Hércules, né? Que eram coisas muito impossíveis, porque o Hércules era um semideus que queria se tornar deus, né? Queria se tornar imortal, mas ele tinha que passar por algumas provações, algumas etapas, enfim, alguns desafios que eram entendidos como impossíveis segundo a mitologia. E um desses desafios era matar a Hidra de Lerna. A Hidra de Lerna é aquele monstro, enfim, né, uma serpente com várias cabeças, né, uma serpente fedorenta, venenosa, mortal, que foi completamente treinada para fazer o mal, para arrancar a cabeça de quem chegasse perto, né? Então, nada mais, nada menos, esse era um dos desafios do Hércules. E aí o que acabou? Só que tem um detalhe, né? Por que era um grande desafio, além desse monstro ter várias cabeças? Cada vez que uma das suas cabeças, né, dessa serpente com várias desse monstro com várias cabeças de serpente, né? Cada vez que uma cabeça era cortada, Clóvis, nasciam duas cabeças no lugar, certo? Então, assim, corta uma cabeça, nasce duas no lugar. Corta aquela outra cabeça, vão nascer duas. Então, é uma coisa assim que vira uma progressão geométrica, enfim, que não tem mais fim. Só que o Hércules, ele descobriu que tinha uma vulnerabilidade nesse monstro, que apenas uma das cabeças, né, quando fosse decepada, conseguiria fazer com que aquele monstro, então, morresse. Certo? E isso aconteceu, enfim, né, ele acabou matando o tal desse monstro. Mas o que importa aqui, né, na nossa história, vamos pensar o seguinte: se nós, fazendo uma associação positiva com esse monstro, né, com a Hidra do Lago Lerna, né, enfim, se a gente conseguir fazer associação, puxa, eu sou atingido, né, com uma porrada, né, enfim, uma rasteira da vida, uma rasteira, enfim, de saúde pública, como todos estamos expostos, né? Então, assim, ó, se eu sou atingido com uma rasteira e em função dessa rasteira eu volto fortalecido o dobro, então é aí que o Taleb nos compartilha, né, essa ideia, né? Por que é tão importante essa referência? Eu volto muito mais forte de quando eu estava diante daquela ameaça.
Então, assim, diante de situação de caos, o que é frágil se quebra, só resumindo, o que é robusto sobrevive, que eu acho que isso é uma coisa importante para o nosso papo. Agora, aquilo que é antifrágil prospera, né? Então, acho que a gente já tem um caminho, né? Assim, uma ideia de qual o melhor caminho para ser seguido. Tá mais ou menos claro? Eu acho que agora ficou bem claro o princípio, né? O que é frágil quebra, o que é robusto sobrevive, o que é antifrágil se alimenta e prospera desse negócio, né? Por isso que ele fala coisas que se beneficiam do caos, né? Então a gente não fecha as portas, a gente aproveita isso também para se reinventar. E quando isso acontece, puxa vida, ninguém nos segura. Certo? É mais um sujeito separa da mulher, ou a mulher do homem, e fica melhor ainda para o enfrentamento da nova realidade. Isso aí. Que a Denise não nos ouça. Putz, Nem a Dani. nem a Dani. Agora, deixa eu fazer uma pergunta assim. Isso tudo, evidentemente, está na esfera do comportamento do indivíduo, mas eu queria trazer isso para dentro do ambiente da empresa. Como é que a gente pega esse mesmo conceito antifrágil e projeta isso para uma organização como um todo? Não olhando sobre a ótica do profissional, do indivíduo, mas para a organização antifrágil. Como é que a gente faz esse deparo aí? Pois é. Então, eu acho que é uma coisa legal, assim, poder fazer essa relação, né? Porque a antifragilidade não é uma prerrogativa dos sujeitos, né? Mas, enfim, ela também pode ser transferida, né? Esse conceito também pode ser transferido para as empresas. Então, vamos pensar uma coisa, uma empresa antifrágil, o que a caracterizaria? Talvez isso fique um pouco mais fácil para essa conversa, né? Uma empresa que é antifrágil, ela tem consciência do inesperado, combinando, por exemplo, planejamento tradicional, que é extremamente importante isso acontecer. Então, ela combina o planejamento tradicional à capacidade de adaptação diante daquilo que é imprevisto. Ok? Vamos lá, tem um exemplo aí que eu acho que para ti é muito próximo, né? Vamos lá, um cliente Marco Polo, tu já ouviu falar nele? Ah, um clientaço. Clientaço, né? Então, olha o que a Marco Polo lançou como produto. Tem o ônibus BioSafe, né? Então, ele se adaptou, enfim, a empresa sabia, imagina, transportar vários passageiros dentro de um mesmo veículo, com as mesmas condições, sabia plenamente que aquilo ali ia ser um grande problema, um grande empecilho também para o seu mercado. Então, ela constrói o ônibus BioSafe, se adaptando a essas situações. Enfim, o ônibus tem luz ultravioleta no banheiro para desinfetar o banheiro, cortinas antimicrobianas, dispenser com álcool gel, né? E por aí vai, tantos outros cuidados, enfim, o distanciamento, né? O número de poltronas, né? Dentro do ônibus ficou menor até para poder manter, né, uma distância um pouco maior entre os passageiros. Então, assim, esse é um baita de um exemplo de antifragilidade, de uma empresa que conseguiu entender, né, quais são as demandas que estão sendo impostas, né, no mercado e fazer uma adaptação que, muito provavelmente, se não tivesse acontecido essa crise, não teria feito qualquer tipo de movimento, né, nesse sentido, ainda mais diminuir o número de passageiros, o número de pagantes também num veículo, né? Então, a empresa, por exemplo, antifrágil, ela tem preferência pelo desafio, ela vai encarar aquilo que é novo como uma oportunidade, não como uma ameaça, né? Voltando lá ao próprio exemplo da Stara, de evolução constante, extremamente importante. Tem uma outra empresa também que a gente conhece bem, né, que é a Unicred Integração, né, que conseguiu entender e adaptar o princípio cooperativista, né, dizendo o seguinte: olha só, a nossa união tem o poder de transformar o futuro. Né? Então, olha só como isso acaba ficando conectado também a essas situações, enfim, impostas por uma necessidade de reinvenção. Então, só para concluir essa ideia, né, de como trazer para as empresas, elas também têm uma grande capacidade de construir cenários,
diagnosticar contextos, reconhecer fragilidades, agindo de modo proativo, desenvolvendo também várias operações. E a gente sabe que um bom planejamento estratégico, que aliás tu é especialista, né? A Alcon tem um grande know-how nesse sentido, a gente sabe que é um ótimo produto, sabe muito bem como dar suporte para as empresas para conseguir fazer com que esses contextos possam ser identificados, né? Fazer um planejamento, estar um passo além, né? E constantemente fazer esse processo de revisão, né? Com uma regularidade muito menor do que já se fazia, que se fazia no passado. E por aí vai, tem várias possibilidades de associação. Faz sentido isso, Clóvis? Total, a gente está vendo, eu acho que dá para comparar, né? É inevitável que a gente acabe comparando os nossos ambientes onde a gente trabalha, né? Nos conselhos que a gente faz parte, nos comitês de crise que a gente faz parte, a gente vê pessoas, evidentemente, que são mais afetas a esse shape antifrágil e que acabam de uma forma garantindo o protagonismo, a liderança, a consolidação do seu próprio papel de liderança para puxar a cultura toda da companhia para essa cultura antifrágil, né? Agora, evidentemente que o capo lá, o cara que está em cima, lá no penthouse, lá na cobertura, tem que estar olhando de uma forma vocacionada ao enfrentamento positivo do aprendizado que a crise vai trazendo, etc. Mas especificamente do ponto de vista da qualificação das competências desse comportamento antifrágil na galera. Assim, a gente pegar um sujeito e dizer assim, eu preciso de uma equipe composta por lideranças antifrágeis, como um grande, não um rótulo, né, mas uma certeza, uma convicção de preparação para essa capacidade de tirar duas cabeças de uma cortada, ou seja, de se reinventar, etc. Como é que faz isso, João? De que maneira a gente escova as pessoas nesse sentido, né? Tá. Olha só. Bom, primeiro, assim, a gente tem que entender, Clóvis, que qualquer tipo de comportamento, já que a gente está falando de comportamento, né, comportamento antifrágil, a gente tem que entender que qualquer tipo de comportamento pode ser desenvolvido, tá? Desde que a gente considere também dois aspectos extremamente importantes para que isso ocorra. O primeiro deles é desejo e o segundo é estímulo. Tá? Então, assim, se o profissional não está aberto para operar a mudança que se faz necessária, ninguém vai conseguir fazer qualquer tipo de milagre. Tá? Então, é extremamente importante o sujeito querer, estar aberto, fazer como tu falou há pouco, né? Fazer essa opção pela mudança e pelo desenvolvimento desse comportamento ou dessa competência, então. Tá? Aí a gente tem que ver, né? Porque, do contrário, se essa pessoa não faz essa opção para esse tipo de desenvolvimento, tem que se tomar uma decisão se ela deve ou não permanecer no jogo, certo? Aí a gente já entende qual é o caminho, né, que deve ser tomado. Então, quanto ao estímulo, por exemplo, dando a ideia assim, de fazer a opção pelo teu desejo e teu estímulo, a gente tem que entender que o estímulo está relacionado, por exemplo, com treinamento, com práticas, com exercícios, com repetição, com respeito aos ritos, extremamente importante que a gente na Alcon, quando faz, né, o painel do gestor, né, a importância de respeitar esses ritos, enfim, né, ainda mais agora, né, a gente já sabe que tem que colocar a antifragilidade como um indicador extremamente importante, né? Então, respeitar também um ambiente adequado, tudo isso faz uma grande diferença, né, para que esse desenvolvimento, essa qualificação ocorra do modo como a gente imagina, como a gente espera. Né? E uma coisa que não mudou ainda, pelo menos até onde eu tenho informação, é o papel do líder nessa história. Né? Então, o líder ele vai seguir sendo determinante nesse processo de desenvolvimento. Ele é o primeiro, né, sujeito, enfim, o primeiro papel. Então, se a gente colocar de uma forma dentro do universo corporativo, né? Então o líder ele é o primeiro que tem que ir em busca, que tem que ser desenvolvido, porque ele é um disseminador, ele é um multiplicador dessas informações todas, né? De qualificação, de preparo da equipe. Então a informação constante, a atualização
trocas constantes de experiências com colegas, isso é de suma total importância, né? Tendo em vista que daqui para frente, né, o princípio da cooperação, de cuidado, né, do crescer em conjunto, como eu falei há pouco lá da Unicred, né, vai ser determinante para o sucesso. Pedir ajuda não é vergonha para ninguém, né? Então, se tem profissionais aqui autônomos, né, pessoas que trabalham por conta própria, ou, enfim, que são líderes de empresa, a gente sabe que pedir ajuda, recorrer, isso não é vergonha, né, mas é um exercício de humildade, ao mesmo tempo de inteligência, e muitas vezes essa ajuda também, enfim, pode ser que tenha que ser de fora, né, ajuda externa. E a gente sabe muito bem, né, que justamente para isso, né, que a gente está aqui hoje conversando, né, trocando ideias. A Alcon não foi criada à toa, a gente sabe que está aí para dar esse tipo de apoio, né, para ajudar as pessoas a seguir, né, um caminho que seja mais interessante, mais adequado, mais apropriado também para esse desenvolvimento. Então, sim, tem várias possibilidades. Uma das coisas também que a gente tem que levar em consideração, já que tu falou lá na apresentação, né, sobre a especialidade em avaliação de perfil comportamental, né? Então, uma coisa que faz uma grande diferença, né, Clóvis, é a gente ter um mínimo razoável, né, de autoconhecimento, é saber quais são as minhas características, o que eu tenho como pontos fortes, como pontos fracos também, para poder, então, isso servir como um ponto de partida para saber o quão distante eu estou do desenvolvimento dessas competências, né? E poder oferecer, dar de retorno também para a empresa aquilo que ela espera. E a gente sabe, né, que a empresa crescendo, o profissional cresce junto, todo mundo cresce junto, e é essa a batida que tem que acontecer, né? Um trabalho cooperativo, um trabalho de ganha-ganha, né? Isso faz total diferença nesse contexto, né? Dificilmente alguém vai conseguir prosperar de forma isolada. Então, treinamento, capacitação, qualificação, desenvolvimento, enfim, eu acho que isso é imprescindível. Deixa eu te comentar uma coisa, assim, tem algumas empresas, né, que acham muitas vezes, porque estão nesse momento dando bons resultados, que talvez não precise fazer nenhum tipo de investimento na sua equipe, né? Eu ouvi recentemente uma amiga, né, que é dona de uma rede de supermercados, por exemplo, lá em Santa Catarina. E assim, puxa, não preciso de desenvolvimento nenhum, né? Porque com essa crise toda, o que eu mais estou fazendo é vender. Né? Aumentou 200%, 300% o seu faturamento. Imagina, ela está super feliz. Só que ela não tem mais final de semana, trabalha 24 horas por dia, né? E se a sua equipe não estiver preparada para operar bem, por exemplo, um termômetro, né, que tem que apontar, né, na cabeça do sujeito, enfim, os profissionais não tiverem habilidades, aqueles cuidados para trabalhar com o mínimo de higiene necessária, daqui um pouquinho vem vigilância sanitária, uma fiscalização, acabou com o negócio dela, né? Então a gente sabe... Oi? Acabou com a alegria. Acabou com a alegria, acabou com aquele faturamento maravilhoso, né? Mas a gente sabe também, assim, que essa qualificação tem que ser importante também, assim, tem que seguir esse acompanhamento daquilo que está sendo demandado hoje. Não é só trabalhar mais no sentido de quantidade, mas é também conseguir oferecer o que a gente chama de qualidade necessária para poder fazer mais com menos. Tá. Uhum. Né? E aí, a conversa fica legal. Galera, nós estamos encerrando daqui um pouquinho o nosso tempo, tá certo? A gente não quer, senão o papo dá a noite inteira aqui. Fica o chat aberto para quem quiser fazer alguma pergunta. Eu vou endereçar uma mais para o João aqui. Enquanto isso, se alguém que já quiser escrever nos seus questionamentos, fica à vontade, tá? Mas, João, eu queria te fazer uma pergunta aqui ainda. A gente tem ouvido de muita gente, evidentemente, há muito tempo, fora dessa questão da pandemia ou da crise, ou de outras crises que a gente viveu, porque há uma constante nos últimos anos de situações e circunstâncias adversas, ou de adversidade, não de crise, mas de adversidade de uma forma geral. Tem como um profissional, um executivo, ter um discurso mimimi, ter um discurso frágil e ter um comportamento antifrágil? Essa coisa, dá para o cara ser frágil no discurso e antifrágil na atitude, ou vice-versa, o discurso ser antifrágil, mas ele ser frágil? Quer dizer,
Dá para separar essas duas coisas? Olha, eu não consigo fazer isso, tá? Porque eu acho que uma coisa está relacionada com a outra. Vamos pensar o seguinte: se eu tenho um discurso antifrágil, mas na realidade eu sou frágil, eu pensaria da seguinte forma: eu consigo enganar por um tempo, mas não o tempo todo, certo? Então é isso que a gente tem que ter noção, né, Clóvis? Assim, tipo, o discurso ele não traz necessariamente efetividade. Se eu estiver fazendo uma campanha, por exemplo, né, para um cargo, talvez isso tenha um sentido, mas o detalhe é que eu tenho que entender o seguinte: eu vou ocupar aquele cargo e vai ser esperado de mim resultado. E no momento que eu tiver que apresentar os resultados, aí essa aferição, então, né, de congruência vai se tornar extremamente necessário, né? Então eu tenho, né, que ser muito congruente em relação àquilo que eu digo com o que eu faço. Então não tem a menor possibilidade, né, assim, de fazer sentido essa ideia, né, de dizer uma coisa, mas ser outra completamente oposta, né? Não faz sentido. Eu recebi... Até porque tem uma coisa, né? Se eu sou antifrágil, eu já tô dizendo com as minhas ações, né? A autopromoção, nesse caso, o próprio discurso, ele acaba ficando não necessariamente como protagonista da história, né? Então eu estou mostrando claramente, assim, com os resultados, com histórias, com fatos, né? E isso é bem mais interessante e tem mais peso, né? Numa avaliação, por exemplo. Eu recebi pelo WhatsApp aqui uma pergunta, João, é a seguinte: o mais próximo, eu vou fazer a minha interpretação da pergunta, tá certo? Vamos embora. Então, cloviniano de fazer aqui. A coisa mais perto da psicologia que eu achei legal foi o analista de Bagé, porque tu não conhece nada ainda, tá certo? Para quem não é daqui, não sabe exatamente o que é isso, né? Quando o cara vinha reclamar de um certo problema, ele tomava uma ajoelhada. Quer dizer, a soma das adversidades vai tornando cada vez o cara mais antifrágil ou não? Há uma soma acumulativa desse processo? Essa é a pergunta aqui. O legal é a gente usar o conceito da hidra de Lerna, né? É por isso que o mito, ele acho que esclarece muito isso. Então, corta uma cabeça, nascem duas, tá? Olha aqui, eu estou fazendo aqui, ó. Ok? Nascem duas. Corta essa aqui, nascem outras duas e assim por diante. Então, eu acredito sim que é possível ser cumulativo, e quanto mais o sujeito vai experimentando essas situações, ele fica mais craque ainda, né, em encontrar respostas de forma mais rápida e efetiva, né? Eu acho que é por aí. Beleza. Joãozão, maravilha, cara. Eu aprendi aqui o que é antifrágil. Eu acho que a grande... O Alfredo ajudou a gente aqui na interpretação no chat, né, Alfredo? A coisa da gente entender que resiliente é aquele cara que aguenta a pressão, né? O robusto é aquele cara que sai igual. Agora, antifrágil é aquele que se beneficia e sai ainda mais nesse ambiente. Putz, muito legal. João, eu queria te agradecer, João, parceiro aí, a todos os nossos participantes dessa live. A gente está começando um grande ciclo, agora vem outras live talks nossas aqui da Ocon Talks. A gente vai falar sobre outros temas muito interessantes. Contamos com a presença de todo mundo. Pela questão do horário, a gente está respeitando aqui o nosso fluxo. Obrigado a todo mundo que estava aí junto com a gente. Isso. A essa seleta plateia aqui que estava prestigiando esse momento. João, tu é um cara brilhante, velho. A gente é uma alegria, uma honra estar sempre compartilhando o teu conhecimento, a tua dedicação a estudar esses conceitos e trazer para a gente de uma forma concreta, como tu sempre traz, tá certo? Pessoal, tenha sido de utilidade, é isso aí. Vocês vão receber aí os nossos próximos convites, vamos expandir essa nossa rede de contatos e vamos fazer cada vez outros papos. Tragam para a gente assuntos, temas que vocês acham que são importantes para a melhor gestão das companhias. Tá certo? Obrigado, gente. Até a próxima. Vamos lá. Obrigado, boa noite a todos. Se cuidem. Se cuidem. Grande abraço. É isso aí. Estou vendo a Cassiane Rubo aqui, né? Scalzilha Altaus, né? Grande abraço para ela. É isso aí. Tchau, gente. Até mais, hein? Oi.